a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também nos é disponível e nos é alcançável, e é para todos que ouvirem, acatarem e aceitarem a Ele. Hoje eu trago uma palavra de exemplos bíblicos de pessoas que aceitaram o que vinha do Senhor para eles e que tudo mudou na vida deles. Mas antes eu quero ler o texto bíblico. Jó capítulo 22, versículo 21, que diz assim: Une-te, pois, ao Senhor Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei de sua boca e põe as suas palavras no seu coração. Se te converteres ao Senhor, ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para o Senhor nosso Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, quero ler esse texto inicial. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, para nós, os vivos, a nossa vida ela não anda nada bem. Enfrentamos tristezas, lutos, dores, percas, problemas dos mais variados tipos. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo, em sua vida terrena, ele já dizia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, ou seja, ânimo alicerçado na fé e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, eu quero dizer também que muitos sofrem carregando um fardo insuportável, também por duas coisas, por duas razões. Uma é porque ou nunca aceitaram ou nunca acataram de verdade com comunhão ao Senhor Jesus Cristo em suas vidas, ou seja, o Senhor te vê, mas o seu estilo de vida, você afastou o Senhor, ou seja, no teu estilo de vida o Senhor não está. Ou então é porque outros rejeitam a vontade do Senhor, ou seja, se aproximam dele, oram, buscam a ele, mas nós seres humanos que somos propensos e inclinados ao pecado e à desobediência, quantas vezes o Senhor nos fala e às vezes ou somos céticos para acreditar, ou então nós simplesmente rejeitamos a vontade dele. É assim que acontece. E na vida, nessa vida, para os vivos de entendimento, a oportunidade ela é universal, ou seja, é para todos que escutam a palavra do Senhor, é para todos. O Senhor, ele diz aqui na sua palavra, no livro do profeta Isaías, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 45, louvado seja o nome do Senhor, versículo 23, ele diz assim: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos ou habitantes da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Por mim mesmo, ele diz, tenho jurado, vós, que pela minha boca a minha justiça não tornará atrás, e que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Então, quer dizer, a oportunidade é universal. Para nós estarmos diante da presença do Senhor, para nós recebermos as suas bênçãos, para nós desfrutarmos da sua graça, da sua comunhão. Sempre eu costumo dizer que a nossa vida não é aleatória, não é por um acaso que eu vivo aqui nessa terra, e o meu valor não consiste em conquistas terrenas ou méritos terrenos, mas consiste naquilo que o Criador descreveu sobre mim e sobre você, que está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que somos feitura dele e fomos criados para as boas obras e todas as almas são dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou falar exemplos de pessoas que aceitaram
o que veio do Senhor para elas e a vida delas mudou. E quero só aqui fazer uma observação que aceitar, além de acatar, é praticar de bom grado, com interesse de coração. Porque se eu só aceito e escuto, venho aplaudir, venho dizer, é isso mesmo, tá certo, mas eu não pratico, então eu só fiz, como diz, eu só trilhei o caminho da bênção pela metade, porque eu não pratico. Então, vamos ver aqui, exemplo de pessoas que aceitaram o que veio do Senhor para elas e a vida delas mudou. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Noé. Eu quero falar de Noé, capítulo 6. A palavra do Senhor mostra aqui de Gênesis. Versículo 5, que o Senhor tinha visto a maldade do homem, do ser humano que tinha se multiplicado na terra, e toda espécie de imaginação, pensamento era mal continuamente, e o Senhor se entristeceu com isso. E no meio de tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor falou com Noé, versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis. E disse o Senhor Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei dela, da terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora. E o Senhor ali foi dando as descrições para Noé, ou seja, o Senhor falou com Noé, este deu ouvidos, e o Senhor deu os detalhes do que era para ele fazer. E a Bíblia diz aqui, versículo 22, que assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor Deus lhe mandou, assim ele fez. Ou seja, o Senhor falou com ele e disse, olha, é o seguinte, a terra está cheia de violência, eu estou compartilhando isso com você, então você vai fazer o seguinte, vai fazer uma arca de madeira e vai betumar ela por dentro e por fora, e ela vai ter 50 côvados de altura, e foi dando a descrição e foi falando para ele. E qual foi a reação de Noé? Prestar atenção no que o Senhor estava falando, e assim fez e cumpriu o que o Senhor mandou que ele fizesse. E a Bíblia diz ainda que ele foi pregoeiro da justiça, ou seja, ele ainda falou o que o Senhor tinha dito para ele, para os povos, e certamente os povos escarneceram dele. Mas o que foi que aconteceu? Veio o dilúvio, mas qual foi a mudança na vida de Noé e de sua família? Primeiro, a família dele foi poupada, os animais que estavam com eles foram poupados. Não é? A terra se tornou diferente, ou seja, tudo que era vivo se extinguiu. Só ficou apenas Noé, sua família e os animais que o Senhor tinha mandado com que ali ele reservasse. E louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fez um concerto com ele, mostrou o arco dele nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que após o dilúvio, Noé viveu 350 anos a mais. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 28. Ou seja, entendemos que a Noé, a sua família e aos animais que estavam com ele na arca foram poupados pelo Senhor. Ou seja, a Noé foi dada a oportunidade, a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, ou seja, Noé agradava ao Senhor, e por isso a vida dele foi poupada. O Senhor falou com ele e ele obedeceu. E trazendo para a nossa vida hoje, o Senhor diz assim, vem a mim, e muitas vezes arranjamos tantas desculpas de que somos ocupados, de que trabalhamos muito, de que somos jovens, que queremos desfrutar a vida, que essa história de aceitar o Senhor Jesus já tem ele no coração, que seguir a ele como se segue na igreja é um fanatismo, e tantas desculpas as pessoas dão, e o Senhor dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas às vezes a gente prefere estar com o fardo, com a mazela nas costas, do que dar ouvidos e obedecer ao Senhor. O Senhor fala, olha, afaste o mal da sua casa, põe em ordem a sua vida, e muitas vezes nós não fazemos, a vida continua na mesma. Às vezes preferimos dar crédito a, vamos dizer,
ditos falados aí no mundo. Vai começar um novo ano, é a vida nova, vou começar com o pé direito, vou começar assim, e vou começar diferente. Se não tiver o Senhor na vida, nem na aprovação do que estivermos fazendo, a vida não muda. Muitas vezes o Senhor diz, já que este primeiro exemplo foi concernente a uma família que foi poupada, louvado seja o nome do Senhor, a família de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e suas 3 noras, louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor poupou essa família, o Senhor fala para as famílias, marido, amem as esposas, e muitos não amam as esposas, e nem amam a filhos, e nem amam a si mesmos. O Senhor diz, esposa, respeita os maridos, e muitas vezes as esposas estão faltas nesse assunto. A Bíblia diz, filhos, obedeça aos pais. E aí tem filhos que a partir de 10 anos já faz o que quer, e também porque o pai e a mãe não soube criar. Essa é a realidade. Louvado seja o nome do Senhor. E diz, filhos, obedecer aos pais. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que viva sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 ao 3. Versículo 4 diz, pais, não provoque a ira dos filhos, mas criai-os bem na doutrina do Senhor. E vós, servos, obedecei ao Senhor. E muitas vezes não fazemos nada disso. Mas queremos as bênçãos do Senhor, nosso Deus, na nossa vida. Queremos que Ele entre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Que Ele venha mudar tudo, que Ele venha fazer um mover sobrenatural favorável. Mas aí nós, se formos analisar a nossa vida, ou pouco ou nada estamos fazendo que agrade ao Senhor. Essa é a realidade. Segundo exemplo daquele que aceitou o que vinha do Senhor, e que a vida deles mudou. Eu vou falar aqui rapidamente do exemplo de 3 mulheres. Primeira mulher pecadora de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, diz que ela foi apanhada em adultério, pecando. E a lei de Moisés era o quê? Para ser apedrejada até a morte. E estavam ali todos para apedrejar, para cumprir a lei. Essa é a verdade. E de repente foram até o Senhor Jesus, mas na verdade para fazer uma armadilha, porque eles estavam pensando assim, se ele condenar ela, então ele vai ser acusado por nós de homicida. E se ele não condenar ela, então ele vai ser apontado, como aquele que não cumpre a lei. Então, ali eles estavam armando algo e o Senhor Jesus escrevendo no chão, a Bíblia diz, e disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, o que devemos fazer com ela? A lei diz que é para apedrejar e tal, mas o Senhor, como conhece os corações, e sabe que nós seres humanos estamos no mesmo barco, a diferença é que uns procuram se aproximar do Senhor, outros não se aproximam. Uns se aproximam mais rapidamente, outros são mais morosos para isso. A Bíblia diz que o Senhor, conhecendo os corações e sabendo que eles estavam ali, na verdade, escarnecendo, estavam ali, os corações deles não eram voltados puramente para seguir a lei em nome do Senhor, mas sim para matar, e eles tinham seus próprios pecados. Aí o Senhor Jesus olhou para eles e disse, muito bem, essa é a lei, então quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles ficaram ali com certeza confusos, foram soltando as pedras e de repente os algozes que vinham para matar aquela mulher foram-se um a um e não ficou ninguém. E o Senhor Jesus olhou para ela e disse, mulher, onde é que estão teus acusadores? Eles estão aonde? E ela disse assim, e ele disse, ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E o Senhor disse, vai, agora não peca mais. Então essa mulher, o que é que ela recebeu do Senhor Jesus? O Senhor Jesus deu a ela uma segunda oportunidade. Não desfez da lei e nem foi a favor dela morrer, mas simplesmente mostrou um caminho onde todos eram pecadores. Ela teve uma segunda oportunidade. Ela teve o perdão do Senhor. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus, porque ele falou com ela face a face.
Ele disse, ninguém te condenou? Ela disse, não. E ele disse, nem mesmo eu. Vai, agora não peca mais. Ou seja, ela recebeu perdão, recebeu a oportunidade, foi poupada da morte eminente, mas foi advertida, disse, olhe, vá, mas não peque mais. Então, quantas vezes o Senhor nos dá oportunidade, poupa a nossa vida da morte, pessoas que já escaparam de tantos problemas, enfermidades, vitimizados, escapam, mas nunca nem sequer passa pela cabeça de que o Senhor foi que poupou e nem sequer agradece. Essa mulher foi uma que recebeu a oportunidade, ou seja, o Senhor deu a oportunidade para ela viver uma nova vida sem pecado, e ela a recebeu e aceitou. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, com certeza, a vida dela mudou. A outra foi a mulher do poço, Evangelho de João, capítulo 4. A Bíblia diz que o Senhor passava por Samaria e quem escreveu, o evangelista João, diz assim, que era necessário ele passar por Samaria, ou seja, para ele era muito necessário. E somente para entrar numa cidade chamada Sicá para falar com uma mulher que ia no poço pegar água fora do horário comercial, vamos dizer assim, fora do horário de costume. Por quê? Porque a vida dela não era uma das melhores. Ela tinha tido 5 maridos e estava com o 6º. E o 6º não era marido dela ainda. Mas o Senhor Jesus não chega ali na beira do poço apenas para pedir água fresca para aquela mulher, para tomar água. Mas ele chega ali para conversar com aquela mulher. Ele chega ali, aleluia, para que ela tenha um encontro real com ele. Ele se revela para ela a sua autoridade, a sua identidade, porque ela disse, eu creio, Senhor, que quando vier o Messias restaurará todas as coisas. E ela diz assim, sou eu que falo contigo, e o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então essa mulher, ela não foi condenada, ela foi evangelizada, ela ouviu a verdade, ela teve uma oportunidade para que sua vida fosse totalmente mudada. Porque se ela saísse na rua e tivesse muita gente, o povo começava a estigmatizá-la. Se ela saísse na rua e tivesse muita gente, ela podia ser apedrejada. Se ela saísse na rua e tivesse muita gente, todos olhavam para ela assim de banda e se esqueciam que eles mesmos, cada um pecava, cada um peca e cada um peca de uma forma. É assim. Mas aquela mulher, o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou que amava a alma daquela mulher, foi evangelizada e ela ouviu a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes o Senhor fala conosco de diversas formas, achamos um folheto no chão da palavra do Senhor e às vezes pisamos até por cima, nem sequer lemos o que está ali. Às vezes abre uma congregação bem perto da sua casa. Às vezes um vizinho, uma vizinha vai morar perto de você por louvores. Às vezes o Senhor fala contigo em sonhos. Às vezes alguém no teu trabalho chega com a Bíblia para falar com você. Às vezes tem uma congregação bem pertinho que abre de você. E você se aborrece e diz assim, se Deus existisse, por que é que não resolve meus problemas? E aí o Senhor te pergunta, e eu estou te dando a oportunidade para você vir a mim, que posso resolver os teus problemas, e por que é que você só quer a resolução dos teus problemas e não quer nada comigo? Assim te diz o Senhor. Então é necessário nós observarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Hoje, estarmos vivos é um privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. A outra, louvado seja o nome do Senhor, Maria Madalena e outras. A Bíblia diz, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Mulheres que eram enfermas, mulheres que eram endemoniadas, inclusive Maria Madalena, que o Senhor expulsou delas 7 demônios. Elas receberam o que do Senhor? A oportunidade de cura, de libertação, de conhecer a verdade, de andar com Ele. E elas aceitaram e serviam ao Senhor com suas fazendas, ou seja, eram mulheres de posse. E ali serviam ao Senhor como podiam. Louvado seja o nome do Senhor. Outros que
ouviram a vontade do Senhor e que aceitaram e a vida deles mudou, sempre eu já falei em vários dos meus sermões, os ninivitas. Jonas capítulo 3. Quando Jonas chega em Nínive, a palavra que sai da boca dele, proveniente do Senhor, era uma frase que dizia: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, afundada do mapa, vai deixar de existir. E tinha sido o veredito do próprio Criador. Mas a palavra do Senhor diz que os ninivitas não fizeram pouco caso daquilo. Eles ouviram a palavra do Senhor e no que ouviram eles deram crédito. E o que é que eles fizeram? O quê? O Senhor Deus está dizendo que vai nos destruir em 40 dias? Aí o que é que eles fizeram? Eles jejuaram, eles oraram. Eles pediram ao Senhor o quê? Eles pediram ao Senhor assim: vamos jejuar, vamos orar, porque quem sabe o Senhor possa ter misericórdia de nós e não faça sobre nós, não sobrevenha o mal que ele disse que ia fazer. E eles fizeram o que o Senhor Jesus Cristo espera de todos nós, seres humanos. Eles obedeceram ao Senhor, praticaram atos de justiça que foi jejuar, clamar fortemente e principalmente se converteram dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz que o mal que o Senhor ia fazer a eles não fez. Então quer dizer, eles receberam do Senhor o quê? Um veredito que ninguém poderia mudar. Não adiantaria eles buscarem reforços contra as nações, para pelejar contra o Senhor com tanques de guerra, com canhões, com bomba nuclear, com bomba atômica ou com qualquer outro meio, não adiantava, porque ninguém pode relutar e ficar de pé diante do Criador. Mas eles fizeram tudo que o Criador espera de nós. Eles vieram até o Senhor e eles se converteram dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz que o Senhor, vendo que eles fizeram, que era verdadeiro, o mal que disse que ia fazer, não fez. Ou seja, o Senhor suprimiu aquele mal que disse que ia fazer para os ninivitas. Então eu quero dizer que muitas coisas na nossa vida, muitas áreas da nossa vida poderiam estar bem melhor se nós atentássemos, observássemos para o que o Senhor pede para nós, com o que o Senhor fala ao nosso respeito para nós mesmos. Porque sempre eu costumo dizer que aquele que parte e vai para uma eternidade no inferno, ele não vai inocentemente. Então nós, os vivos, temos as oportunidades como estes tiveram. Cabe a nós, cada um, analisar a sua própria vida e ver o que está fazendo dela, e ver como está se procedendo, aonde precisa de ordem, aonde precisa de organização, aonde precisa de conserto, aonde precisa de melhoria diante do Senhor, aonde precisa obedecer, se estamos obedecendo, se estamos fazendo. Isso não é uma ditadura espiritual, isso não é um fanatismo, isso é uma realidade, é real. O Senhor diz: eis que chamo todos dos termos da terra, porque não há outro que possa salvar vocês além de mim, diz o Senhor. Agora eu não posso deixar de falar de exemplos bíblicos, de pessoas que não aceitaram o que vinha do Senhor e a vida delas foi de mal a pior. E um exemplo que eu quero dar aqui é de Caim. A Bíblia fala, Gênesis capítulo 4, já sabemos que os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, foram oferecer ao Senhor sacrifícios, oferta. E a Bíblia diz que o Senhor atentou, ou seja, recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Porque o Senhor faz acepção de pessoas? Não. Mas o nosso interior, as nossas práticas é que nos fazem ou nos aproximarmos dele ou nos distancia dele. Essa é a questão da coisa. E a Bíblia diz aqui, Gênesis 4,
Versículo 5. Mas para Caim, para a sua oferta, o Senhor não atentou. E irou-se Caim fortemente a ponto de descair-lhe o semblante. Ou seja, ele ficou tão irado que ficou entediado. Ele ficou assim, vamos dizer, decepcionado. Aí o Senhor falou com ele, olha a oportunidade. Caim teve, primeiro, do próprio Criador falar com ele e dizer assim, versículo 7. Se tu fizeres o bem, tu não serás aceito, mas se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta, ou seja, está bem pertinho de você, é bem fácil pecar. E para ti será o teu desejo, e ele te dominará. Ou seja, porque podemos deduzir, por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Porque dentro dele havia algo mal. Dentro dele, na alma, na mente dele, havia algo que não agradava ao Senhor e não era o bem. Porque o Senhor, o Criador, falou com ele e disse, se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Agora, se você não faz o bem, e se você dá lugar para o mal, o pecado jaz à porta, está bem pertinho de você. E ele vai te dominar, o teu desejo te dominará, e você será dominado, ou seja, escravizado pelo mal, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo diz que o pecado escraviza. Quando a pessoa se entrega ao pecado, é escravo do pecado, é assim. E a Bíblia diz que o que é que aconteceu? Caim não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele não ponderou seus pensamentos, nem o que estava dentro dele. E o que é que ele faz? Ele vai e mata seu irmão Abel. Ele tinha ódio do irmão dele Abel, tinha inveja, tinha raiva. E o Senhor vai e fala com ele de novo, versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis. Onde é que está Abel, teu irmão? E o Senhor sabia, mas acontece que o Senhor ia falar com Caim naquela hora. E ele disse, eu por acaso sou guardião do meu irmão? E o Senhor disse, o que é que tu fizeste? Como quem diz assim, eu não te avisei. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde agora, pois agora maldito és na terra, porque a terra abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E o Senhor disse, quando lavrares a terra, não te dará força. Fugitivo e errante serás sobre toda a terra. Quer dizer, qual foi a oportunidade que Caim teve da parte do Senhor nosso Deus? O próprio Criador fala com ele e fala amistosamente. Diz, se você não fizer o bem, você não vai ser aceito, mas se você não fizer, vai acontecer isso e isso. Mas Caim rejeitou o conselho do Senhor. Caim se deixou ser dominado pelo mal. E a sentença que ele teve do Senhor foi ser amaldiçoado. Porque o Senhor disse, agora maldito você é. Porque a terra abriu a boca para engolir o sangue do teu irmão. E quando você lavrar a terra, ou seja, quando você preparar ela e plantar, que ele trabalhava com lavoura, o Senhor disse assim, não te dará força a terra, ou seja, não te dará fruto. E fugitivo e errante serás sobre toda a terra. E tem termos bíblicos que fala, tem Bíblia que fala o termo pior do que errante. Então quer dizer, o que é que acontece conosco quando rejeitamos a direção do Senhor? Nos tornamos errantes. O que acontece quando nós não damos ouvidos à vontade do Senhor? Estamos errando, estamos prevaricando. O que acontece quando o Senhor diz a nós, faça isso e nós não fazemos? Simplesmente ficamos em pendência com o Senhor nosso Deus. Quando o Senhor disse a Ezequias e disse, põe em ordem a tua casa, porque viverás e não morrerás e não viverás, o que significaria isso, põe em ordem a casa? Significa resolver as pendências que tinha, porque ia morrer. Mas o Senhor deu 15 anos de vida a ele, é verdade. Agora não se sabe se ele realmente pôs em ordem a casa, porque depois o filho dele, Manassés, foi um dos mais terríveis, uma das figuras mais terríveis que teve na Bíblia.
Agora vamos para outro exemplo de pessoas que não aceitaram o que vinha do Senhor e que a vida delas piorou. Vamos aqui para o último texto, que está em Jeremias, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi para a nação de Israel. Quer dizer, um povo que já tinha ouvido falar do Senhor, um povo que conhecia acerca do Deus vivo, um povo qual tinha um templo para adorar o Deus vivo no próprio país deles. Mas a atitude deles foi terrível, contrária dos ninivitas, que eram gentios e deram crédito e ouvido ao Senhor, pelo menos aquela geração que ele poupou, do que esses aqui. Olha o que diz Jeremias capítulo 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, a palavra do Senhor para aqueles que entram em suas portas para adorar o Senhor. Aí o Senhor disse através de Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor e templo do Senhor. Mas se devera melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar. Na terra que dei a vossos pais de século em século, eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada são proveitosas. Ou seja, o que acontece hoje em dia, dando uma pausa? Se é uma palavra proveniente do Senhor que a gente está lendo, poucas pessoas querem acompanhar e dar crédito. Mas se fosse muita profecia aqui, vou te abençoar, vou te dar vitória, as pessoas gostam de ouvir. Quem não gosta de ouvir? Agora, se ouve e sabe que a vida não está condizente, então tenha certeza que não vai se cumprir, porque sua vida não está condizente para receber as bênçãos do Senhor. Está entendendo? Aqui diz: eis que vós confiais em palavras falsas, que nada se aproveitam, furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimados incenso a Baal, andais após outros deuses que não conhecestes. E depois vocês vêm e poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. E pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores, aos vossos olhos eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Versículo 16, o Senhor dizendo a Jeremias: pois você não ore por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importune, porque eu não vos ouvirei. Então o que acontece? Esse povo era o que aqui? Povo chamado povo do Senhor. Povo chamado povo do Senhor nosso Deus. Mas o que eles estavam fazendo? Tudo aquilo que aborrecia ao Senhor. Em outras palavras, o Senhor usava o profeta e dizia: vocês procurem melhorar o caminho de vocês, porque não adianta vocês confiar em palavras que são proferidas a vocês, palavras maravilhosas que vocês querem ouvir, mas não se cumpre porque a vida de vocês não me agrada, diz o Senhor. E vocês matam, e vocês roubam, e cometem adultério, e juram falsamente, e adoram outros deuses, e não me obedecem, não me escutam, não me ouvem, não me respeitam, e depois vão à minha casa diante de mim, e me adoram, e me glorificam, e me exaltam, e dizem que sou de Deus, e a sua vida não está condizente com o que eu quero que você faça, diz o Senhor. E o Senhor diz: eu mesmo vi isto.
Ou seja, para ninguém dizer, tá marcando a minha vida. Tá falando, mas tem pecado também. É claro que eu tenho. Todos nós somos pecadores por natureza. Esse que diz que não peca, ele mente. Mas acontece, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos procurando melhorar os nossos caminhos, a nossa vida, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. É assim. Mas muitos sabem e não querem fazer. Outros sabem e escarnecem e dizem, não, isso não é para mim. Outros só querem as bênçãos do Senhor, mas compromisso com Ele, comunhão, nada. Aí quer que a vida mude. Quer que a vida seja linda e maravilhosa e que o Senhor entre na casa e entre na vida, e entre num casamento, e entre nos negócios, e entre no ser, e abençoe, e o Senhor pede, faça isso, faça aquilo, e a pessoa não faz. Quer dizer, e como é que fica? E esse povo teve as bênçãos do Senhor? Não. E Jeremias bateu na tecla com eles muitas vezes. Ou seja, porque o Senhor é tão misericordioso que Ele nos dá tempo. O tempo, ele é uma representação, vamos dizer, um traço da graça do Senhor nosso Deus. Ele nos dá tempo de vida, não é por acaso. E muitas vezes estamos desperdiçando esse tempo. Se não é com coisas triviais, é com coisas que o Senhor não se agrada. O Senhor fala com cada criatura que Ele fez. Ele fala, louvado seja o nome do Senhor. Quer que o Senhor fale com você? Peça! Porque Ele vai falar a você mesmo. Ele se revela através de sonho, Ele ministra na sua consciência, Ele usa um profeta, Ele fala por sua palavra, Ele fala através de um louvor, Ele fala através de um folheto, Ele usa a boca de alguém que não conhece você, que não conhece a mim. Tudo por amor a nós. Porque o Senhor nos ama, é verdade. Mas não é por Ele nos amar que Ele vai encobrir os nossos pecados de forma alguma. Não é por Ele nos amar que nós podemos fazer e prevaricar como bem quisermos e ainda dizermos que somos do Senhor e se a nossa vida evidencia o contrário. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, para a nossa casa, nossa família, para o nosso Brasil, para todos os demais povos do globo terra, e que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém e graças a Deus.